Doutora Clara Fonseca. Olá, bem-vinda, doutora. Beijinhos e bom ano. Ora, hoje vamos falar de rouquidão. Ai, não é o caso, não é o caso. Vamos falar de menopausa, que é um estágio natural da vida, como outro qualquer, não necessariamente uma doença, mas que pode ser vivida de forma um pouco mais agradável, não é? Se tivermos em linha de conta os sintomas e de que forma é que pode ser habitualmente tratada. Esta fase... Também estou rouca, Jorge. Afinal pega-se. Perdão. Muitas senhoras atravessam esta fase, às vezes, sem qualquer problema. Mas outras fazem dele um drama. Outras passam um verdadeiro pesadelo, podemos dizer. Mas com alguma razão, algumas delas, não é? Esteja à vontade. Porque é certo é que algumas delas realmente passam muitos transtornos e muitos... Conhecida a época dos calores, não é? Conhecida a época dos calores e também muitas outras manifestações, que é isso que vamos ver hoje aqui no trabalho. Eu preparei. Está um máximo. Mas a mensagem é precisamente essa. Devemos, as senhoras devem procurar um médico. Portanto, é certo que faz parte da natureza e muitas encaram isto, tem que atravessar esta fase porque faz parte da vida, mas há muitas opções terapêuticas e ajudas e truques que os médicos podem aconselhar e convém que vão ter com o seu médico assistente em quem confiam e onde podem perfeitamente apresentar todos os sintomas que atravessam. Podemos perceber exatamente o que é que se passa? Podemos levantar. Sim, claro. Aqui esta imagem é do aparelho reprodutor feminino. O que gostava mesmo que vissem eram os ovários, aquelas duas bolinhas que estão ali ao lado do útero e que são responsáveis pela produção dos ovinhos, que um dia podem ser os bebés, mas são também responsáveis pela produção de hormonas que durante a fase reprodutora da mulher, a fase em que é menstruada, está sempre a ser produzida essa hormona, sobretudo o estrogênio, que é o responsável pelas manifestações da menopausa, porque o estrogênio vai deixar de existir, ou vai diminuir e vai deixar de existir na menopausa. Vai mesmo deixar de existir. Chamamos-lhe até às manifestações da menopausa o síndrome de privação do estrogênio. E a falência ovárica também é outro termo que utilizamos, precisamente porque é aqui que está a causa de tudo. Podemos passar adiante, onde vemos as fases da vida da mulher. E isto é interessante. Da primeira menstruação chamamos-lhe a menarca. Depois a mulher entra na sua fase reprodutiva. No início tem alguns ciclos irregulares também. Primeiro que fique certinha, como dizem as senhoras, pode demorar algum tempo, que é variável de menina para menina. Depois entra numa fase mais regular do seu ciclo reprodutivo e por volta dos 45 anos... mais tarde ou mais cedo, dependendo das mulheres, mas sabemos que 90% das senhoras têm a menopausa entre os 45 e os 55 anos, havendo 5% que fica antes, pode ter uma menopausa precoce antes dos 45 ou tardia, depois dos 55. Esta fase chamamos de transição para a menopausa, porque não é uma situação imediata, portanto, não é de um dia para o outro que se instala a menopausa. Há uma fase variável que pode ir de 5 anos, 2 anos, varia muito de senhora para senhora, em que começam as manifestações da transição para a menopausa. Depois desse período, que é um pouco conturbado, há então a última menstruação, que é o marco, a partir do qual não há mais hemorragia e, portanto, falamos em menopausa quando passam 12 meses desde a última menstruação. Depois da menopausa, a vida continua na pós-menopausa. Há uma pós-menopausa precoce, que é os primeiros 5 anos, em que ainda há muitas manifestações, e uma pós-menopausa tardia, que é a partir dos 5 anos, após os tais 12 meses sem período menstrual. Quais são então as manifestações que as senhoras costumam sentir? Começa a irregularidade menstrual, portanto, naquela fase inicial de transição, ainda não passaram 12 meses sem período, começam a notar alterações. Há atraso menstrual, o período menstrual torna-se diferente, há umas perdas às vezes maiores, outras vezes mais escassas, o que há é uma alteração, torna-se diferente. E é nessa altura muitas vezes que vão procurar o médico. Às vezes há suspeita de estarem grávidas por causa do atraso, portanto é uma preocupação nesta fase. Numa fase mais para a frente, já mais próxima da última menstruação, começa a haver saltos, ou seja, meses em que não há período menstrual. Portanto, começa a haver falhas mesmo e não atrasos. E então aí a senhora sabe, e o médico sabe, que está a chegar perto realmente da última menstruação.
Acompanhando estas irregularidades, vêm os calores, os famosos calores, que realmente 80% das senhoras sentem-nos. Há umas que sentem muitíssimo, há outras que passam mais ligeiramente. Os calores começam habitualmente na zona do peito, com um rubor que vem à face, acompanhados muitas vezes de palpitações do coração a bater mais forte. Depois há uma transpiração intensa, que alaxa todo o corpo, seguido de arrepios, que é o corpo a tentar reequilibrar a temperatura. Exatamente. Às vezes estes calores são associados a ansiedades, a um momento de ansiedade também, muitas vezes em algumas senhoras associado. Os calores podem ser uma vez por hora, 2 vezes por dia, depende muito da mulher. E é mais frequente à noite. Portanto, os calores noturnos, que levam as senhoras a tirar a roupa da cama e o pijama e trocar de pijama, porque ficam completamente alagadas, é mais frequente. E o marido a tilintar de frio. Tira a roupa da cama. É verdade. Porque um dos truques que muitas vezes dizendo às senhoras é: deixa o quarto fresco. Portanto, não deixa aquecer o quarto, não é? Portanto, vai se sentir bastante melhor. Associadas também aos calores há alterações no sono, que não sabemos se é da própria falta de estrogênio que faz alterações no sono ou se é por causa dos calores que as senhoras não dormem bem. Portanto, no fundo, se calhar são as duas coisas. As alterações do humor também é muito típico. Não é propriamente a depressão. Não se tem a certeza se há tendência à depressão. O que há tendência é a variações, flutuações. A senhora tanto está muito bem disposta como de repente está a chorar, não pode ouvir nada, muito sensível, muito irritável. Os maridos muitas vezes queixam-se, agora não posso dizer nada, que ela começa logo a chorar. Pronto, são realmente fases de uma labilidade emocional. Mas tem a ver com o desequilíbrio hormonal também. Perfeitamente, claro que sim. Se processa nesta altura. A depressão aparece também muitas vezes, mas não é tão ligada ao estrogênio, não há tanta certeza que seja causada por isso. Esta fase da vida é que é complicada, porque é também uma fase de saída dos filhos de casa, às vezes a nível dos casamentos, e também as senhoras ainda associam isto, deixam de poder engravidar, a menopausa às vezes é olhada um pouco... Perdem o seu papel como mulher. Não são menos mulheres por causa disso. De maneira nenhuma. Assim, De maneira nenhuma. Apenas e só isso. Claro. Depois, para além das alterações do humor, a nível cerebral também pode haver algum desequilíbrio. E isto agrava-se com os anos que passam. Por isso é que às vezes tendência a tropeçar mais, as senhoras caem, e o que é perigoso por causa da osteoporose, podem fazer fraturas. Temos mais. O que lhe queria perguntar era se durante a irregularidade menstrual a mulher pode engravidar. Pode, sim, senhor. É que estes ciclos nem sempre são ovulatórios, portanto, às vezes, mas pode ainda haver ovulação, portanto, pode perfeitamente engravidar. Os tais 12 meses é que marcam o fim da idade reprodutiva. Muito bem. Outras manifestações mais a nível genito-urinário. A secura vaginal por baixa de estrogênio é muito típica. Conduz a algum desconforto nas relações sexuais, algum prurido. É importante tratar isto, nem que seja com cremes, é muito, muito importante porque dá algum conforto. Depois, a incontinência urinária, que já falamos aqui num programa, que também é típico. As infecções urinárias, por alterações do pH vulvovaginal, que levam a que a flora se altere, é mais frequente apanhar infecções urinárias nesta fase. E também na fase de transição pode haver dor mamária e tensão mamária que passa com a menopausa, até vai desaparecer, mas naquela fase de transição pode surgir. A enxaqueca, a mesma coisa, agrava, normalmente a enxaqueca associada ao período menstrual agrava na fase da perimenopausa, mas depois, boas notícias, é que desaparece depois da menopausa instalada. As dores articulares, as senhoras todas sabem que chega à menopausa começam a sentir dores ósseas, as articulações todas, associada à perda de massa óssea, que é nesta fase em que há mais perda de massa óssea e grande risco de instalação da osteoporose, e a pele, que também fica com menos colagênio, com mais rugas, e é também um motivo que as senhoras se sentem mais tristes, lá está, a depressão associada à menopausa. E estas foram as manifestações que aqui tenho. De facto, os calores, como esta senhora aqui representa, é o mais frequente. É aquela que todas as senhoras nesta fase reconhecem. Claro, muito obrigado. Mas queria só mais uma mensagem. Claro, acredito que não porque falamos, podemos noutro dia falar do tratamento, mas é importante esta mensagem que se houver alguma hemorragia depois dos 12 meses
sem período menstrual, aí sim é que é de preocupar e devem procurar o médico imediatamente. Pode ser alerta de outro problema. Exatamente. Muito bem, falaremos então dos tratamentos. Podemos depois falar dos tratamentos. A substituição hormonal. A substituição hormonal e também produtos naturais, que é o grão de bico, a soja, as lentilhas, são produtos que têm estrogénios naturais e que podem abrandar, embora sejam estrogénios muito mais fracos do que os estrogénios humanos, mas ajudam um pouco nos calores. Com certeza que sim. Muito obrigada também. Muito obrigado, bom ano.